Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas, nosso programa Santiago Entrevista. É sempre muito bom estar com você, recebendo hoje meu grande amigo Ramsés de Castro. Ele esteve aqui conosco há pouco tempo, está de volta com novidades, sempre novidades. Nós vamos bater um papo aqui, falar sobre as eleições 2022, ele também que é pré-candidato. Lembrando que nós estamos sempre aqui na TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. Esse programa também vai na sexta-feira à noite pela TV Com BR e estamos no nosso canal do YouTube, YouTube/TV Sete Lagoas, nossa rede social, site e também Facebook. É sempre muito bom estar com você. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, você que precisa de um site bem feito, acesse www.5bits.com.br, sempre com novidades. Converse com a equipe da 5bits, que eles têm várias soluções na parte de internet, www.5bits.com.br. E o nosso papo aqui descontraído falando sobre eleições 2022. O Ramsés, ele também fez parte aí dessa mudança que aconteceu recentemente, né? Também migrou de partido e nós vamos trazer a novidade para vocês aqui, qual o novo partido que ele está, falar também de uma ação muito importante que ele tem feito aqui em Sete Lagoas, né, buscando verbas, mesmo não sendo ainda um deputado, não sendo um parlamentar, e tentando buscar soluções, né, aqui para a nossa cidade. Amigo, é um prazer estar te recebendo de volta. Santiago, eu agradeço muito a sua pessoa, agradeço desde já a todos os telespectadores, é uma honra muito grande. E essa satisfação, a gente dentro do possível, na correria da gente aí, é sempre bom suas entrevistas, tão competente que você é, e a TV, né, tanto a TV quanto o canal no YouTube, as redes sociais todas, né, são canais que, para quem está na política, são fundamentais. Uhum. E a gente tem que ter esse bom diálogo com a imprensa, e eu estou sempre disponível na medida do possível, dentro do nosso tempo, a gente tenta aí encaixar sempre, porque a gente precisa falar com as pessoas. E a TV continua sendo, já há muitas décadas, e continua sendo, um espaço privilegiado. Todos os canais têm seu valor, né? O rádio, muito importante, mas a TV, mesmo com a rede social, a TV continua com um espaço gigantesco e é uma das melhores mídias, sem dúvida nenhuma, se não a melhor. É verdade. Então, a gente tem uma honra muito grande de comparecer no seu programa que já é tradicional, que eu, inclusive, já dei entrevista, acho que 2 vezes, e sempre figuras políticas aqui da região estão sendo entrevistadas, e outras pessoas também, lideranças, um programa muito eclético, conversa aí com profissionais de várias áreas, então é algo que já tem credibilidade, já tem uma consolidação dentro aqui de Sete Lagoas. Então, sempre que possível, estarei aqui. E a todos, quem não me conhece, Ramsés de Castro, Santiago já falou, eu sou advogado, administrador, empreendedor também. Tenho um curso, inclusive, totalmente gratuito, são os cursos que levam meu nome, Cursos Ramsés de Castro, que, aliás, tem um canal no YouTube também, que é Cursos Ramsés de Castro. E nós também temos já uma experiência muito grande com a administração pública. Eu sou procurador municipal, não em Sete Lagoas, mas em Ribeirão das Neves, efetivo, concursado, já há quase 12 anos. Então a gente tem uma experiência aí boa na área pública. E é sempre um prazer muito grande, experiência já partidária também, como você mencionou no início aí. Então é muito importante a gente estar dando uma contribuição dentro do possível. E recentemente, como você falou, nós vamos falar mais aí na entrevista, teve essa questão das verbas, R$1.400.000, que graças a Deus, e é graças a Deus mesmo, eu tive essa oportunidade de estar puxando essa verba aqui para Sete Lagoas e região. Nós sabemos que os deputados federais, eles têm muitas verbas, mas infelizmente, se não tiverem lideranças locais, como foi meu caso, fazendo a parceria com o Wellington Prado, deputado federal Wellington Prado,
acaba que o dinheiro vai para outras cidades, outras regiões, e a nossa região acaba ficando abandonada. É o que tem acontecido. Mas nós temos aí alguns deputados federais, né, que também olham por Sete Lagoas. Entretanto, muitas vezes ajudam o município e a região de uma maneira muito discreta, muito pequena, às vezes até insignificante. Eu vejo aí, às vezes, algum vereador consegue 50 mil, 100 mil reais. É muito pouco, já ajuda, mas é muito pouco para uma cidade e para uma região. Então, eu consegui com o Wellington Prado de imediato, para ser liberado agora com cerca de 30 dias, essa verba que atenderá à saúde e à assistência social. Nós vamos estar falando um pouco mais aí, mas fiquei muito feliz com isso. E foi um dos motivos pelos quais eu vou optar pelo PROS. Na verdade, essa opção, inclusive, eu serei notificado pela Justiça Eleitoral, porque, já falando dos partidos, eu fui filiado a essa disputa partidária muito grande, e eu fico até satisfeito também com isso. Eu fui filiado tanto no MDB quanto no PROS na mesma data. É uma situação que já é prevista em lei, que acontece, vira e mexe acontece, que é o que nós chamamos de dupla filiação. E quando uma pessoa é filiada em dois partidos, em datas próximas, ou na mesma data, essa pessoa, esse cidadão, ele é intimado, notificado pela Justiça Eleitoral para manifestar qual é, afinal, a opção dele. E é o que eu já passei para os advogados do PROS, talvez já tenham até manifestado, porque eu passei isso para eles já há alguns dias, e fiz essa opção para o PROS por alguns motivos, sendo que um deles é essa questão das verbas. Outra questão também é uma questão eleitoral. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, como você também já estava mencionando, e como pré-candidato, eu já começo, assim como todos os outros pré-candidatos, nós já estamos fazendo as alianças, as possíveis dobradinhas, buscando recursos para agosto, para a campanha, para cada campanha, obviamente. Infelizmente, a gente sabe que o dinheiro numa campanha pesa muito. Então, a gente já está buscando, todo mundo está buscando essas dobradinhas, essas alianças, essas verbas, também para as eleições. Muito provavelmente eu vou ser candidato mesmo. Então é algo também que eu me preocupo e me preocupei. E também, agora eu quero dizer, um dos maiores motivos é que o PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, no PROS eu tenho uma possibilidade maior de ser eleito nestas eleições, porque para o Legislativo é muito provável, pela análise que eu fiz, que ambos os partidos conversaram comigo, eu analisei nomes, os possíveis e os prováveis candidatos, os pré-candidatos atuais de ambos os partidos, e observei, percebi que a chapa de pré-candidatos do MDB está bem mais concorrida e provavelmente eu precisaria ter uma votação bem maior. O corte seria qual lá? Olha, é difícil a gente precisar números, mas hoje o mais provável é que os deputados estaduais com menos votos, eles sejam eleitos aí na faixa de 25 a 30 mil votos. Esse número pode ser até menos, como aconteceu na última eleição há 4 anos atrás, quando tivemos deputado, até uma deputada. Isso no MDB? Não. Esse exemplo que eu estou lembrando aqui agora, que eu vou citar, é de uma deputada do PSOL. O pessoal fala PSOL, acho que PSOL, né? Mas PSOL, enfim. Ela foi, até a Andréia, o nome dela, deputada estadual, que foi eleita com menos votos. E ela foi eleita, eu não sei agora se foi, eu sei que foi com menos de 20 mil votos. Eu não sei se foram 18 ou 19 mil e alguma coisa. Enfim, menos de 20 mil votos. E tivemos outros também com 20 e poucos mil votos, dos 77 deputados estaduais. Agora, no MDB, geralmente, para deputado estadual,
são necessários aí 45 mil, 50 mil votos, podendo esse número vir a ser menor, como pode vir a ser até maior. Isso é muito variável de uma eleição para outra. Mas gira em torno de 40, 50, né? O mais provável é que no MDB, para a pessoa ser eleita, vai ser ali de 45 a 50, 55 mil votos. De 40 mil para cima, é 95% que seja preciso ter mais de 90, mais de 40 mil votos. Você chegou a olhar no MDB para federal? Não, para federal no MDB não. Eu até estava pensando, há alguns meses atrás, eu estava cogitando, cheguei até a colocar meu nome como pré-candidato a deputado federal. Mas fazendo uma avaliação do cenário e uma avaliação até da questão das verbas, das possíveis dobradinhas, eu vi que seria bem mais difícil. Número de votos? Não que a gente corra das dificuldades, mas a gente tem que ter os pés no chão e fazer uma análise que muitas vezes ter 20 mil votos, 30 mil votos a mais é algo que dificulta muito. Então, se eu tenho chance de ser eleito deputado estadual no PROS com 25 mil votos, mais ou menos, sendo que para federal eu teria que ter na faixa de 70 mil votos, de 60 para cima, muito provavelmente. Então é uma diferença muito grande você ter 25, 30 mil votos ou ter 60 mil votos, ou mesmo para estadual no MDB ter 50 mil votos. Então isso pesou muito na minha decisão, eu falo mesmo abertamente com todas as pessoas, porque a gente tem que colocar na balança tudo isso. Tudo isso importa e vai ser decisivo para a pessoa ter ou não uma cadeira na Assembleia ou na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, porque isso vai ser decisivo. Ô Ramsés, como é que é a sua história partidária? Primeiro partido você filiou, depois quais partidos que você passou? Certo. Olha, Santiago, essa questão de partido, eu defendo, inclusive, que no nosso país a legislação seja alterada e que passemos a permitir a candidatura, as candidaturas avulsas, sem partido. Eu acho que nós, no Brasil, nós que pretendemos ser candidatos, todo cidadão que pensa em ser candidato, ele fica muito, de certo modo, dependente das direções das executivas dos partidos políticos. Isso é uma realidade. Se você não tiver um partido que te lança, você não é candidato. Sem partidos não tem. Ou se você, mesmo se você tiver uma expectativa muito alta de votos, mas se você entrar num determinado partido e esse partido não quiser que você seja candidato, você não é. Então nós ficamos muito dependentes dos partidos políticos. Porque, inclusive, é constitucional, no caso nós precisaríamos fazer uma emenda constitucional, porque quando eu falo legislação eu estou falando de uma maneira ampla, mas na verdade isso está previsto a começar na própria Constituição. É uma exigência constitucional, está lá no capítulo que trata dos partidos, dos direitos políticos, dos partidos, é uma exigência, um dos critérios, um dos pré-requisitos, o cidadão, além de outros requisitos como idade, enfim, outros requisitos, ele ser filiado a um partido. Hoje, com pelo menos 6 meses de antecedência. E no caso, também domicílio eleitoral, cada cargo exige uma idade, vereador 18 anos, deputado estadual e federal 21 anos, e por aí vai. Governador 30 anos, presidente da República 35 anos, idades mínimas. E você também tem que ter o domicílio naquela região onde você vai disputar. Então, no caso, deputado estadual ou federal, por Minas Gerais, obviamente, tem que ter o domicílio eleitoral em Minas Gerais. Se você quer ser vereador de Sete Lagoas, você tem que ter o domicílio há pelo menos 6 meses, além de estar afiliado
a algum partido pelo menos 6 meses. E se você também estiver afiliado a um partido e esse partido não quiser te lançar como deputado, você não é candidato. Simples assim. Então, para começar, eu defendo essa alternativa, essa faculdade, mas aí teria que mudar muita coisa aí no sistema. Até porque hoje o sistema, ele é para o legislativo, ele é proporcional e depende do número de votos da legenda, aquela pessoa que vota no partido, que vota na sigla, número tal, igual no PROS, por exemplo, 90. Esses votos são somados com os votos de cada candidato dentro da chapa. Por exemplo, os candidatos a deputados estaduais somam os votos do 90 com todos os votos de todos os candidatos do PROS. E aí vai ver se o partido, na soma de votos, e vendo também a soma dos votos válidos, considerados todos os votos válidos para deputado estadual, você vai ver quantas cadeiras, se o PROS fez 0 cadeira, 1, 2, 3, 4 cadeiras, de acordo com a votação do partido. Entendi. Agora, com relação à filiação de partidos, eu queria também dizer, Santiago, que eu não sou daquelas pessoas que se prendem muito a partido político, a sigla. Porque, infelizmente, no Brasil, eu até seria dessas pessoas que defenderiam a ideologia do partido A, B ou C. Mas se os próprios partidos respeitassem isso. Na prática, o que a gente observa é que, com raríssimas exceções, os próprios partidos, eles não respeitam os próprios estatutos, vamos dizer assim, os próprios valores. Eles respeitam ali os estatutos, mas os princípios gerais, a ideologia que norteia o partido, ela não é respeitada. Um exemplo claro disso, a gente pode dar vários exemplos. Nós percebemos partidos aí, até historicamente antagônicos, que se aliam. Agora é a federação, na verdade. Né? Antes a gente tinha as alianças, agora tem uma espécie, continua sendo coligação, uma espécie de coligação, pouca diferença. Agora nós temos a federação. Essa federação, ela é basicamente a coligação, porém o partido, de acordo com a atual legislação, se fez uma federação agora, na eleição municipal também ele vai ter que continuar junto. Por exemplo, tem aí PT, PV, PCdoB, eles estão juntos. Tem mais um outro também. Mas estou dando esse exemplo aqui, porque me parece que foram 4 partidos. Parece que até uma das maiores federações que tem é essa aí do PT com o PV, PCdoB, e tem um outro aí, Rede também, acho que entrou. Ou seja, se, por exemplo, a Rede tiver feito essa federação com PT, PCdoB, esses partidos todos, esses 4 partidos que eu citei, na próxima eleição municipal eles vão ter que caminhar juntos. Isso se não mudarem a lei daqui a pouco, porque é um outro problema. A legislação eleitoral ela é alterada com uma frequência muito alta, muito grande. De acordo com a necessidade do momento, né? Pois é, de acordo com os interesses políticos de cada momento. Então, é um problema muito grande. Então, Santiago, eu acho que se no Brasil nós tivéssemos uma clareza de ideologia de cada partido, e se os partidos não fizessem essas alianças com outros partidos tão distantes, tão diferentes, pelo menos na teoria, ideologicamente tão diferentes, se a gente não tivesse essa mistura toda, aí sim eu vejo que valeria a pena a gente investir num partido, abraçar um partido quanto à ideologia. Mesmo assim com ressalvas, porque, na minha opinião, quando a gente vê certas ideologias ao longo da história mundial, a gente observa que, infelizmente, as ideologias, elas costumam trazer consequências, às vezes, muito negativas. A gente vê lá a Alemanha, por exemplo, de Hitler, né? Então, tudo isso é ideologia que tem por trás. Isso continua.
Mas aqui no Brasil a confusão é maior em termos de ideologia, porque são muitos partidos, são 35, salvo engano, pelo menos até a última vez que eu consultei, eram 35 partidos políticos. É muito partido, né? E eles se aliam em cada eleição, é uma aliança diferente. O seu primeiro foi Agora, eu estava no PMN. É PMN, eu estava no PMN. Seu primeiro, né? Isso. Agora, eu já fui filiado em outros partidos também. Mas antes do PMN você já... Eu já tinha sido filiado ao PSB. Fui filiado também ao que hoje é o DC, mudou o nome. Aliás, os partidos mudaram muito os nomes, as siglas. Antes era PSDC, agora é DC, que é o Democracia Cristã. Eu já fui filiado a ele também. E fui filiado ao PT também. Há uns 10 anos atrás. Eu fui filiado durante uns 3 anos. Eu já acreditei no PT. Hoje eu não acredito mais, não. Eu conheci o PT por dentro e não gostei muito do que eu conheci. Tem pessoas muito boas. Em todos os partidos pelos quais eu passei, pessoas que eu conheci, tanto no PT, PSB, outros partidos, o PMN, eu conheci muita gente boa. Mas a gente percebe, infelizmente, que tem muitos interesses pessoais dentro de cada partido. E até mesmo um partido, vamos pegar qualquer partido, você pega o PROS, o partido que eu estou filiado, né? O PROS aqui em Sete Lagoas pode ser totalmente diferente do PROS em Belo Horizonte. Então, dentro de um mesmo partido, tem muitas diferenças. Agora, a gente percebe pessoas boas, pessoas que primam mais, zelam mais pela ética ou menos. Isso em todos os partidos. Agora, sobre as candidaturas de Sete Lagoas, a gente tem visto aí um número bem grande, né, de pré-candidatos. Como é que você vê essa questão? Porque eu até participei semana passada, quero mandar um abraço aqui para o Gamela, lá na Rádio Eldorado, ele me convidou, eu fui lá e participei. Ele estava criticando a questão do número alto de candidatos, né? Mas assim, eu disse a ele que a minha visão hoje mudou, porque não são todos os candidatos que vão fazer parcerias, igual Dobradinho no seu caso, por exemplo, só com pessoas daqui. Então, por exemplo, você vai vir como candidato a deputado estadual e dobrar com Wellington Prado, federal, né, que é uma pessoa de fora. Isso. Né? E ao mesmo tempo a gente tem pessoas daqui fazendo isso, outras pessoas fazendo isso inversamente, e nós temos assim um número de candidatos grande, né? Temos uma condução que foi feita que chegou a esse ponto, né? Então assim, hoje todo mundo chegou no direito também de falar, eu também quero ser candidato, né? Eu queria da sua visão também sobre isso, né? Se o número de candidato é um problema ou é uma solução, né, no caso, e como que você vê o seu direito de ser candidato. Certo. Eu sou contrário a essa ideia de querer aqui em Sete Lagoas, aqui na região, limitar o número de candidatos. Por quê? Primeiro, é um direito, como você bem disse, é um direito de cada cidadão. Então, isso aí foge do controle dos grupos políticos, foge do controle dos partidos, que aliás são muitos, e foge do controle das lideranças políticas que muitas vezes entendem que são grandes lideranças, ou que sejam lideranças muito influentes, e muitas vezes nem são. Eu vejo o seguinte, o número de candidatos, assim como em outras áreas, se você vai fazer um concurso público, se você vai fazer uma seleção pública, e a eleição é um tipo também de seleção, depende do voto, mas é um tipo de seleção, de concorrência, né, de competição. Em qualquer competição, se você quer, se eu quero alcançar meu objetivo, eu tenho que
buscar a minha meta, procurar saber o que eu preciso e correr atrás disso. Eu não posso pensar que o fulano, o colega, o aluno, se eu vou fazer uma prova, se os colegas de turma ali, se outros colegas de outros colégios. Então, eu faço até essa analogia, porque Sete Lagoas tem lideranças aqui que estão esquecendo que nós estamos no Estado. E que os candidatos, tanto a estadual quanto a federal, disputam as vagas no Estado. Para a estadual, nós disputamos 77 vagas na Assembleia. Uhum. Não quer dizer que você seja da cidade XYZ. Não, na verdade, a gente tem um apreço, como eu tenho, um amor pela cidade onde a gente reside, onde a gente vive, ou onde nasceu. A gente tem um apreço natural. E isso é bom. Uhum. E é claro que a gente conhece mais as coisas de onde a gente vive. Então acaba que, realmente, se eu for eleito aqui nessa eleição, se eu for realmente candidato e vir a ser eleito, como eu espero, obviamente, eu, Ramsés, como deputado estadual, em termos de verba, eu vou puxar mais para a região de Sete Lagoas. E não só em termos de verba, em termos de lutas também. É lógico que eu vou defender, até por conhecer mais os problemas de Sete Lagoas e as necessidades de Sete Lagoas e região, eu vou naturalmente buscar mais os interesses dessa região. Só que ser deputado é muito além de trazer verbas. As verbas são muito importantes. Eu mesmo fiquei muito feliz de ter conseguido 1.400.000 com o Wellington Prado para a nossa cidade e região. Entretanto, ser deputado é muito além de trazer verbas. E a questão da disputa, Santiago, eu sinto muito, mas é aquele negócio, o time que quer escolher adversário, é outra analogia que eu faço, ele não está preparado para ser campeão. O time que está preparado para ser campeão, que tem chance de ser campeão, ou um candidato que tem chance de ser eleito, ele vai buscar analisar, sim, as circunstâncias, as condições do gramado, as regras do jogo, mas ele vai olhar, eu preciso aproximadamente quantos mil votos? O que eu preciso para atingir essa meta? Quais trabalhos eu desenvolvo, já desenvolvi ou vou desenvolver para alcançar essa meta? Eu não tenho que ficar preocupado se vai ser candidato A, B ou C ou D. Até porque, eu ainda digo outra coisa, mesmo se Sete Lagoas tivesse só um candidato ou dois... Ou se tivesse uma união que é o que a gente pregou, mas não deu certo? Pois é, se tivesse isso, que é algo praticamente impossível, porque os interesses são antagônicos, são plurais, são múltiplos, e as pessoas têm o direito de ser candidatas, mesmo se a gente fizesse isso, o próprio povo da cidade poderia, como já fez muitas vezes, votar em muitos outros candidatos de outras cidades e outras regiões. E outra coisa, se a gente tivesse aqui, vamos pensar, 1 ou 2 ou 3 candidatos apenas. Se esses candidatos não forem, aí tem outros fatores. Se eles não forem pessoas idôneas, pessoas com bom nome, pessoas éticas, pessoas que vão fazer bem, que têm capacidade, que têm competência para exercer o cargo ao qual concorrem, para ser um deputado, para ser um bom legislador, a gente estaria fazendo um mal para o Estado. A gente elegeria uma pessoa só porque ela é aqui da região. É importante? É. Mas se essas pessoas não fossem preparadas, seriam maus representantes. Adiantaria pouco. Adiantaria pouco. A gente elegeria, porque não basta eleger. A questão não é apenas eleger representantes. Depende da capacidade desses representantes depois de eleitos também. Uhum. Porque você pode ser um deputado, eu posso ser um deputado que seja lá na Assembleia um zero à esquerda. Vai trazer verba? Vai.
mas que não vai ter bandeiras, lutas e até verbas, vai trazer aquilo que qualquer um já traz. Não vai conseguir nada além. Por quê? Porque a pessoa é limitada. E claro que todos nós temos nossos limites. Eu não estou também querendo aqui dizer que nós não vamos alcançar a perfeição. Eu, nem ninguém vai conseguir ser um hiper representante, né? um mega representante. Mas a gente tem que observar que depende da capacidade de articulação da pessoa e da capacidade da pessoa de exercer aquele cargo, como eu falei, de legislar, de fiscalizar, e também a idoneidade de cada um. Porque se for para eleger um deputado, me desculpe a expressão, picareta aqui de Sete Lagoas, é melhor votar num de fora. Se for para eleger uma pessoa sem ética, uma pessoa que, na verdade, vai fazer mal não só para Sete Lagoas, vai fazer mal para o Estado, é melhor votar num candidato de fora. E a questão da experiência, do conhecimento, né, em outras áreas e até nessa área política é muito importante, né, de gestão de projetos e gestão de verbas, essa coisa toda, né? Nós tivemos aqui, eu recebi o ex-deputado e ex-prefeito Márcio Reinaldo, eu perguntei a ele, Márcio, para uma pessoa ter experiência em Brasília, para ele chegar no ponto que você chegou de você tanto trabalhar em votações como na questão de orçamento para buscar a verba, quanto tempo que você acha que um deputado gastaria? Um deputado novo, né, um que fosse entrar agora, ele falou assim, no mínimo 6 anos, quer dizer, seria aí 1 mandato e meio, né? Então, assim, é um processo lento também, né? Então, assim, se não for uma pessoa que tenha, porque, por exemplo, seu caso, né, não estou puxando a latinha para você, não está fazendo propaganda para ele, não, mas você já tem um trabalho, né, que você faz há muito tempo, né, o seu cargo é um cargo de uma importância, é um gestor público, né, que já trabalha com o público, com pessoas. Então, quer dizer, você já tem um conhecimento. Aí você chega uma pessoa que nunca trabalhou com o público, não tem conhecimento nenhum, não tem nada. Quer dizer, isso pode prejudicar se caso essa pessoa for eleita e não souber conduzir os trabalhos. Por isso que eu acho que até as pessoas têm que ter uma noção. Opa, eu tenho condição de ir ou não, né? Eu tenho bagagem para isso ou não. Verdade. Né? E assim, eu acho que nesse caso é importante essa seleção, sim, né? A gente não pode ser qualquer um nome, tem que ter um mínimo, né, para a gente poder, como você disse, né, se for uma pessoa que não for legal, a própria cidade vai escolher outras pessoas, né? O próprio Mas cidadão... assim, com relação ao número de candidatos, então ficou claro que para você não se incomoda com o que está acontecendo, né? Vida que segue para frente. E no sentido, você vindo como pré-candidato a deputado estadual, qual que é a sua visão, qual que é o seu pensamento de trabalho? Tem alguma coisa específica que você pensa em executar, caso seja eleito? Tem uma bandeira que você queira desenvolver? Certo. Sim, Santiago, essa questão das bandeiras, ela é muito importante. O norte, os princípios de cada candidato. Eu sou uma pessoa muito ligada à justiça e à área da educação. Inclusive sou professor também. No momento não estou lecionando, mas com muita honra sou professor também, professor de Direito. Já lecionei Direito Administrativo, Direito Constitucional e outras cadeiras também. Mas a questão de bandeira. Eu tenho, dentro da área da educação, que é uma das áreas, para mim, prioritárias, e não só porque todo político fala de saúde e educação. Realmente, saúde e educação tem que... praticamente todo político fala, né, de saúde e educação. Mas nós precisamos realmente ter um olhar diferenciado para a saúde e educação. Entretanto, tanto a saúde quanto a educação e as outras áreas todas, elas estão interligadas, na minha visão. Então, vamos pegar, por exemplo, a área da educação. Que eu sou professor, é uma área que eu sou apaixonado, que eu realmente valorizo muito. Desde criança, por minha mãe também ter sido professora, é aposentada hoje, mas foi professora por mais de 30 anos, 2 cargos. Na verdade, mais de 40 anos, somando os 2 cargos. Mas 25 anos, né? Podemos dizer aí que ela trabalhou 50 anos, mas teve
tempos ali que ela, né, trabalhava em 2 cargos ao mesmo tempo. Mas enfim, eu tenho isso comigo, na minha família, outros familiares meus. Então, desde criança, eu sou uma pessoa que vi a educação como algo muito importante dentro da minha própria casa. Mas a educação hoje, nós temos que lutar por melhorar essa educação escolar, essa educação formal, acadêmica. Entretanto, eu vejo que a educação, mesmo na escola, embora a responsabilidade principal seja de pai e mãe, seja da família, a responsabilidade de educação, de princípios, é da família. Entretanto, eu vejo que a escola, o Estado, também pode, desde que respeite a liberdade da pessoa. Por exemplo, o ensino religioso. Pode ter? Pode, e na minha opinião deve ter. Entretanto, tem que respeitar as individualidades, ao mesmo tempo que tem que buscar a coletividade, tem que respeitar também o aluno individualmente. Então, Santiago, em resumo, a educação, mesmo escolar, tem que ser uma educação que caminha junto com a transmissão dos valores. A importância do ensino, da ética, da convivência social, a educação que ensine o aluno a viver melhor. Inclusive, deixa eu agregar algo aí que eu vi essa semana, que eu achei muito interessante, uma fala de uma repórter chinesa dizendo que foi inserido agora na China uma matéria que ela já existia, saiu e voltou agora, que os alunos têm que aprender na escola a fazer serviços de casa. Na verdade, a ideia é que os alunos aprendam a viver, aprendam a se virar sozinho, a limpar a casa, a fazer comida, a fazer de tudo, entendeu? Não é só aprender didática que se é ensinado normalmente, não, é aprender a viver. Exato. Você vê, é algo mais ou menos parecido com o que você está falando. Exato. Nesse ponto aí, eu concordo plenamente. É exatamente o que eu estou falando aqui. Nós precisamos de uma educação que ensine o aluno a comer melhor, a se comportar melhor. Cuidar do corpo corretamente. Cuidar do corpo. Enfim, cuidar da vida. Cuidar das coisas, como você falou, da casa, da economia. Preparar, ter uma educação financeira para os alunos. Preparar o aluno para a vida. Educação para a saúde. Não é? A importância ali da alimentação, por exemplo. O cuidado com os dentes. Enfim, os cuidados preventivos com a saúde, que muitas vezes nas nossas escolas, hoje nós não temos quase nada. Eu lembro, antigamente a gente ainda tinha educação moral e cívica. Enfim, nós precisamos de uma escola que transmita esses bons valores. O respeito ao próximo. É lógico que isso é uma questão muito mais familiar, como eu disse, do que escolar. Uhum. Mas a escola pode e deve, a meu ver, ajudar nisso também. Com certeza. A gente tem até uma modificação da sociedade, né? Que ela precisa ser acompanhada também para que as pessoas entendam, né? A entrada, por exemplo, da tecnologia, ela precisava até ser mais acompanhada, mais bem trabalhada desde criança, né? Porque hoje você pega, por exemplo, o celular, fica na mão de criança quase que o dia inteiro. Então, quer dizer, essas questões também elas vão fazer um reflexo muito grande daqui a um tempo na sociedade, né? Então, a educação realmente ela é muito importante. A questão das drogas, por exemplo, trabalhar melhor isso dentro das escolas. A questão da violência tem que ser trabalhado melhor dentro das nossas escolas. O esporte, por isso que eu estava falando, a questão das várias áreas. A educação, por exemplo, ela tem uma interface muito grande com a saúde, com o esporte, com a cultura. Então, tudo isso tem que ser trabalhado dentro da escola. Muitas vezes, a gente tem aí uma desvalorização das artes, por exemplo. Uhum. Isso precisa ser trabalhado melhor também
dentro das escolas. A questão da cidadania. Hoje, nossa sociedade valoriza muito pouco a política. Uhum. Isso também precisa ser trabalhado melhor dentro das escolas. Está se tornando muito individualista, né? Isso. Não é que a escola vai passar ideologias político-partidárias para os alunos. Isso não, de maneira alguma. Mas ensinar ao aluno a importância de votar, a importância de participar das instituições, de conhecer um pouquinho das instituições, conhecer um pouco, também que eu defendo muito, do direito. O direito na escola. Uhum. O aluno precisaria, ali principalmente no segundo grau, onde ele já tem uma maturidade maior, ele ter noções de direito, ter conhecimentos básicos da Constituição, conhecimento geral do direito, mesmo que superficial, que hoje não tem. Ramsés, e no tocante à eleição presidencial, você tem uma noção? Nós temos aí uma polarização, né? Lula e Bolsonaro. Qual que é a sua visão? Vai ter uma terceira via, não vai ter? O que é que você pensa sobre isso? E também o que é que você acha melhor para o Brasil? Olha, Santiago, eu hoje vou fazer uma opção por uma terceira via. Até mesmo porque eu não me deixo manipular por pesquisas. Que muitas vezes, não estou falando que as pesquisas atuais estão sendo manipuladas. Até porque tem vários tipos de manipulação de pesquisa. Mas uma coisa que eu aprendi, não a nível apenas nacional, mas também aqui no nosso estado e também em Sete Lagoas. Sete Lagoas, por exemplo, a gente já vê, eu já vivi isso na minha pele. Na última eleição me colocaram com 0%. Em duas pesquisas aí, outra pesquisa me colocou com 1%. E eu tive praticamente 5%. Não estou falando aqui que eu ganharia a eleição. Eu sabia que isso seria muito difícil naquelas circunstâncias. Até porque eu disputei a eleição com um partido muito pequeno, sem alianças, foi algo de última hora, e sem verba nenhuma de partido, sem nenhum segundo sequer de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então as circunstâncias, tanto que eu fiquei muito satisfeito com o resultado que eu tive pelas circunstâncias. Mas olha a diferença entre 0%, 1% e 5%, como foi o meu caso. Uhum. Eu posso citar o meu caso. Quantas vezes já fizeram pesquisas, inclusive sem incluir meu nome? Então as pesquisas, eu falo isso porque eu tenho prova disso. E não tem também uma ilegalidade, estritamente falando, mas só da pesquisa ser feita por institutos privados, contratado por qualquer um de nós, porque se você quiser contratar institutos privados de pesquisa hoje, tem um instituto aí que com R$5.000 você contrata uma pesquisa aqui para Sete Lagoas. 5 mil, 8 mil, 10 mil reais, você contrata vários institutos de pesquisa. Então, eu não estou falando também que se nós contratarmos um instituto que ela será manipulada. Não, de forma alguma. Mas existe um risco muito grande de pesquisas contratadas por grupo A, B ou C serem tendenciosas para esses... E grande parte das pesquisas nacionais hoje são contratadas por grandes empresas que estão por trás, né, de centrão, de partidos políticos, bancários, empresários. Isso. Então, resumindo a história, eu hoje vejo que seria muito bom para o Brasil uma terceira via. O problema da terceira via é que ela está muito dividida. Então, provavelmente, nós vamos ter uns 8 candidatos a presidente, 9, 10. Então, a unificação da terceira via é difícil. Muito difícil. Não vai acontecer, na minha opinião. E a chance maior que eu vejo é que nós tenhamos aí a disputa mesmo entre Lula e Bolsonaro. Mas, independentemente de Lula e Bolsonaro terem 50% dos votos, isso não me interessa. Se eu prefiro, por exemplo,
a Simone Tebet ou o André Janones. Eu, por exemplo, na última eleição, eu votei no Álvaro Dias. Ele tinha 1% nas pesquisas. E realmente ele ficou com 0,8%. Mas não me arrependi do meu voto. Eu acho que é outra coisa que o cidadão tem que pensar. Na minha opinião, deveriam até proibir divulgações de pesquisas nos 3 últimos meses. Porque induz a muitos. Não deveria induzir a ninguém. Mas, infelizmente, muitos eleitores são induzidos pelas pesquisas. Aí entra uma manipulação muito grande. Mesmo que não manipularem os resultados, já é uma manipulação, porque os indecisos tendem a seguir o que a pesquisa está mostrando. Aquele candidato que a pesquisa está mostrando como primeiro ou segundo colocado. Entendi. Mas no caso de Lula e Bolsonaro, você fica com qual? Olha, eu também procuro ser muito sincero. Porque se for do jeito que você está falando, no segundo turno vai haver Segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. Hoje eu teria uma dificuldade muito grande e pensaria até em votar nulo, como protesto. Por quê? O grande problema hoje que eu vejo do PT é que o PT teve no governo Lula, não estou falando aqui do Lula não, estou falando dos governos Lula, que tiveram muitos pontos positivos. Entretanto, o que eu vi foram, pelo menos de acordo com os processos que tivemos, com o resultado dos processos judiciais, com base nesses resultados, o que eu posso dizer é que no governo Lula foi cheio de corrupção. Uhum. É muita corrupção. E outro problema que eu vejo, inclusive aí entra uma outra questão dos meus valores, sou católico, cristão católico, sou católico, não escondo isso de ninguém, pelo contrário, eu acho que é uma alegria, uma satisfação, para mim pelo menos é. Respeito todas as religiões e acho que as religiões podem ser muito boas, mas podem também fazer muito mal. Mas, em geral, eu vejo que as religiões são boas nas vidas das pessoas. Uhum. Na minha vida, a religião católica faz muito bem para mim. Então, eu, como católico, hoje, eu não votaria também jamais no Lula, porque ele tem defendido o aborto. Então, eu sinto muito aos que defendem, mas eu, Ramsés Maciel de Castro, sou totalmente, veementemente contra o aborto. Então, é um ponto muito sério, muito grave, muito relevante, na minha opinião. Já o Bolsonaro, me desculpe também quem gosta do Bolsonaro, mas eu tenho que ser verdadeiro. Eu prefiro perder votos, mas eu quero me manter sempre muito verdadeiro. Eu, sinceramente, eu acho o Bolsonaro um boçal. Acho que o Bolsonaro é uma pessoa estúpida, uma pessoa despreparada, incompetente para o cargo. Acho que o Bolsonaro não está governando, não consegue governar, não tem capacidade para governar. É uma pessoa que não tem sequer equilíbrio emocional nenhum, que apela facilmente diante de qualquer diálogo, que ao ser interpelado, ao ser questionado, ele explode, ele apela, ou seja, é uma pessoa que não consegue sequer dialogar com os diferentes. Bolsonaro é uma pessoa que já manifestou várias vezes contra as instituições. Eu não estou falando aqui de ser contra, de discordar de decisões dos ministros do Supremo, por exemplo. Eu, por exemplo, muito antes de falar em política, eu, que sou da área do direito, que sou advogado há 19 anos, muitas vezes eu discordo das decisões de juízes, de desembargadores, de ministros do STJ, do STF. Então, discordar dos ministros do Supremo, eu muitas vezes discordo. Mas nós não podemos perder o respeito, como fez, por exemplo, aquele deputado Alexandre Silveira, que, na minha opinião, ele cometeu ali, sim, crimes e
tem que ser punido, sim. Aliás, outra coisa que eu acho que deve ser alterada a nível de Constituição é a questão do indulto. Bolsonaro tem o direito de dar um indulto, apesar que ele deu um indulto, inclusive antes de terminar o processo. O que a gente fala aí, antes da decisão final transitar em julgado. O processo nem acabou e o Bolsonaro já deu um indulto. Esse indulto, na minha opinião, sequer tem validade jurídica. Agora, na minha opinião, nem deveria ter indulto nessas condições de um presidente, uma única pessoa, o presidente da República, a bel prazer dar indulto. Eu sou contra isso. Agora, eu não sou obrigado a votar em A ou B. Nós temos a opção que eu raríssimas vezes já utilizei na minha vida, e eu não estou aqui também fazendo uma defesa do voto em branco, do voto nulo. Eu acho que a gente tem que evitar o voto branco e o voto nulo. Mas é menos mal, porque você não é obrigado a ir contra a sua consciência. Votar em branco, votar em nulo, também é um direito sagrado do cidadão. Eu acho que nós temos que evitar. Porque é melhor a gente escolher um candidato que, dentre as opções, mesmo que a gente não concorde tanto... Mas tem momentos é uma lógica, né? Porque é algo que é permitido, está dentro da lei, e se você não está de acordo nem com um nem com o outro, você tem esse direito. É uma escolha sua, né? E a lei permite, por isso que foi criado isso. Exato. Né? Então, é algo totalmente legítimo. Mas é bom você estar falando isso, porque é um esclarecimento muito bem feito e para um momento de várias pessoas que estão nessa mesma situação sua. Eu acredito que tem muita gente que não gosta nem de um nem de outro, mas a mídia vai o tempo todo levando a gente a acreditar que, né, tem essa polarização. Então, né? E na verdade eu ainda digo mais, Santiago. Na verdade, os candidatos, os pré-candidatos a deputado estadual e federal, a maioria tem evitado entrar nessa polêmica. Agora, esconder também o que a gente pensa, eu também não acho interessante para uma pessoa que tem vida pública. Eu acho que à medida que a gente se coloca na vida pública, eu não preciso sair por aí criticando o Lula ou o Bolsonaro, mas eu tenho direito, se eu quiser eu posso. Agora, ao ser interrogado, eu procuro responder aquilo que eu acredito. Hoje, eu acredito que nem Lula, nem Bolsonaro sejam boas opções para o Brasil. Isso aí foi muito bom a sua colocação, porque nesse caso aí ficou nítido para todo mundo qual é o seu pensamento. Isso. Né? E a gente tem que ser muito sincero também, Bolsonaro. Santiago. A gente tem que ser muito sincero, porque eu, sendo eleito, se Deus quiser, vou lutar para isso, espero ser, eu não quero que nenhum eleitor futuramente fale assim: Ramsés, você me enganou. Não. Se você que me ouve, se você é bolsonarista, fanático, ou se você é lulista, fanático, eu até peço, é melhor não votar no Ramsés, porque o Ramsés, nesse caso, daqui a pouco, depois de eleito, vai gerar uma decepção. Eu acho melhor, porque eu tenho minhas ideias, eu não preciso de acompanhar nem Lula nem Bolsonaro. E é melhor você não enganar ninguém. Se você quer vender um tênis para a pessoa, que você perca a venda. E que daqui a pouco você vende para alguém que agrada. Mas mentir não. Se o tênis não é de couro, você fala: esse tênis, esse sapato, esse tênis, esse não é de couro. Ele é outro material que eu acho melhor ou pior. Por lebre, né? É pior, mas é o que eu tenho. Ô Ramsés, eu quero te agradecer, nosso tempo está estourado, é muito bom a gente receber pessoas como você, e como a entrevista eu acredito que bastante esclarecedora, né? Desejar sucesso na sua pré-campanha e torcer para que dê tudo certo. E eu me coloco disponível, como sempre, e agradeço mais uma vez a você, Santiago, e a todos os nossos telespectadores, ouvintes aí, seja no YouTube, seja pela TV e outros canais aí, redes sociais. Deixo meu abraço fraterno a todos e que Deus nos abençoe e vamos continuar debatendo
E se Deus quiser, estarei aqui novamente em outras ocasiões. Se Deus quiser. E muito obrigado, Santiago. Muito obrigado. Obrigado a você também em mais um programa Santiago Entrevista. A gente continua por aqui e lembre-se, aqui a gente discute as eleições de 2022 porque a gente pensa no melhor para a nossa cidade e região. Um abraço e até o próximo.